Fala galera, e Corte no Tempo acabou de chegar na Netflix e galera, esse filme aqui que eu prometia muito, tudo aquilo que a gente espera de um filme de terror próximo do Halloween, dentro da Netflix, porque a gente se lembra de outros lançamentos que teve com a mesma temática, cara, nos últimos anos na Netflix, e simplesmente esse filme aqui, ele não consegue, tá, entregar uma trama que realmente seja um terror slasher, cara. Muito da sua venda, da sua promoção, do que ele prometia, realmente era de entregar um aspecto um pouco diferente dentro de um terror slasher, com essa questão toda da viagem no tempo, tal corte no tempo, como a gente coloca ali já bem no título, né? E o filme, cara, na verdade, a única coisa que ele consegue, assim, ó, não desempenhar e desempenhar de uma maneira, digamos assim, ó, mediana, tá? É essa parte do terror, é essa parte do slasher, entendeu? É tudo muito, muito, muito voltado para a questão do drama em que a Lucy precisa realmente se reconectar com a sua família, tá? O primeiro princípio do filme é esse, por causa de toda a tragédia que acontece com a morte dos adolescentes, sendo um deles ali a morte da sua irmã, da Summer, e a gente entende já claramente ali na apresentação do filme como que a Lucy, que veio como uma filha praticamente, uma tentativa de substituição da filha, e fica claro isso depois até, né, no desenrolar, quando a Lucy já com a volta no tempo, tudo mais, conhecendo seus pais ali como eles eram antes da tragédia acontecer, que ela não teria nascido caso a tragédia não tivesse acontecido. E talvez esse seja o ponto mais ápice do drama por completo que vive a Lucy, porque ela se sente completamente sozinha dentro daquela família ali estabelecida e vivendo, né, essa tragédia toda que obviamente não tinha como deixar os pais de uma hora para outra. Então tá tudo muito bem explicado, tá dentro do filme, tá muito bem claro assim como é que funciona esse drama todo. O problema, tá, é que até a relação assim, pô, as trocentas referências que tem, pô, eu vivi claramente ali o início daquela década dos anos 2000 ali. Então, as referências em relação às roupas, em relação às cores, em relação à música, aquilo ali, cara, tá perfeitamente bem exemplificado pra galera, né, de hoje. A relação, pô, do celular, a relação de não ter internet, essas coisas todas que são, né, parece tão cotidianas, demoraram mais alguns anos, assim, para inclusive nos Estados Unidos, serem algo tão cotidiano assim. E no Brasil demorou um pouco mais ainda, né, para ser algo cotidiano como a gente está acostumado hoje em dia. Então, essas pequenas coisas, assim, essas referências, cara, são muito legais assim para dar essa diferenciação e conseguir transportar realmente, cara, o espectador de 2024 de volta lá para 2013 e vivenciar um pouco do que foi naquele começo de década lá nos anos 2000. Só que tudo isso, cara, ele meio que se perde assim, porque tu tá querendo colocar três tramas ao mesmo tempo nesse filme, tá? Tu tem muito forte o aspecto do slasher, tá? Que é onde a gente tem, inclusive, a abertura do filme, inclusive até, cara, com uma sequência de quando a Summer toma lá, né, a foiçada, até inclusive com o título subindo pra tela, né, vindo pro rosto do espectador, assim, lembrando muito, obviamente, o Pânico. Tu tem ali esses elementos, tu tem o nome do Ethan Myers, né, pra te lembrar lá do Mike Myers, cara, do Halloween. Tu tem algumas coisas, assim, que tu, ok, são referências de pro mundo do slasher. Só que, junto do slasher, tu tem a questão do drama, que é muito forte e é o que leva realmente o tom desse filme. E tu tem mais ainda a viagem no tempo. Tu conseguir, tá, achar um jeito, cara, de juntar essas três informações que são extremamente complexas para te ter um desenvolvimento tal em um filme de menos de 1 hora e meia é extremamente complicado. É óbvio que as coisas vão ficar mal desenvolvidas, porque tu não vai conseguir dar atenção para tudo. E é isso que acontece, literalmente, aqui no filme. E ele não consegue, quando ele quer tentar trazer o terror, que ele não quer tentar trazer ali alguma sequência que vai provocar algum tipo de tensão, que vai realmente entrar no gênero do terror, que vai entrar dentro do gênero do slasher, que a gente vai ter o Scream Girl, ele não consegue ser efetivo, porque ele não quer contar aquela história ali como o ponto principal, como acontece, por exemplo, assim, cara, vamos pegar talvez os dois slashers de maior sucesso que a gente tem, tá? Se a gente pega a questão do Pânico, pega Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que estavam vivendo o ápice, né, ou ainda sobrevivendo muito do ápice que aconteceu no final dos anos 90 ali, justamente, né, no início dessa década dos anos 2000, o drama sempre teve presente na vida dos personagens lá. O drama sempre foi algo muito importante para que desenrolassem aquelas tramas ali de terror slasher. Só que
quando tu tá tentando colocar uma trama de viagem no tempo para deixar tudo ainda até como uma novidade para essa história que a gente já viu várias vezes, terrores slasher com perseguição, porque a gente entenda depois quem é realmente o assassino, entenda suas motivações e tudo mais, é muita coisa para te contar. E a viagem do tempo, tu tem muitos detalhes que tu precisa colocar ali em questão pros personagens, tu precisa colocar como explicação, que parece assim que o filme ele não sabe para que lado que ele vai, porque ele fica realmente essa confusão de informações ali, onde é aquilo que eu comecei essa crítica, cara. Ele não sabe para onde ele vai, porque ele não consegue dar atenção para tudo que ele quer dar. Então, quando é o principal, tá? Digamos assim, de como o filme começa, que é esse terror slasher, que é um filme ele, voltado para o Halloween, onde muitos vão assistir esse filme esperando ter ali esse filme de terror acontecendo, ele não consegue, de jeito nenhum, em nenhuma das sequências, criar essa tensão necessária. Parece tudo muito mal feito, muito mal realizado ali. Então, para te chegar num ponto de tensão, cara, é querer demais do espectador, assim, que realmente vá conseguir se conectar com aquilo ali. É mais fácil tu conseguir se conectar com o drama que tá vivendo o personagem da Lucy, depois com o drama que tá vivendo um pouco mais do personagem da Summer, que é uma personagem ali que precisa ter algumas informações a mais, que depois, quando ela tem da Lucy, ela começa a entender o que está acontecendo na sua volta, até inclusive, né, conseguir se aproximar em relação ao personagem da própria da Amy. Então, tudo isso, cara, sabe, é mais fácil tu chegar nesse ponto. E eu fiquei muito imaginando assim, pô, se tu tira, por exemplo, a parte do terror slasher do filme, tá? E tu coloca ali que essa personagem sofreu um acidente, tá? A personagem da Summer, e isso tudo desencadeou o resto, todo o trauma da família, né, o que aconteceu depois com a Lucy, de ter essa super proteção, ao mesmo tempo ela não conseguir viver porque ela não consegue respirar, os pais que antes faziam sempre, né, o almoço, a janta, tinha a mãe fazendo sempre com a Summer, por isso que ela não cozinha mais, por isso que eles comem fora. Pô, tu tem vários elementos pro drama ali que fica muito mais forte. Então, se tu tira o gênero do slasher e tu coloca ali um acidente que aconteceu com a Summer, e podia ter um acidente ali, por exemplo, de carro, onde os adolescentes ali, né, todos os amigos em volta ali, tivessem feito acidente, acabassem morrendo e tudo mais, e a Lucy, com essa viagem no tempo, tivesse realmente uma chance de conseguir salvar eles ali, e daí tivesse essas consequências todas, né, do que poderia acontecer do efeito borboleta, do alterar qualquer coisa no passado, e a consequência que vai ter pro futuro, tu vai criar toda uma linha paralela em relação... A trama provavelmente iria funcionar muito melhor do que ela funciona aqui. Porque o terror slasher, de jeito nenhum, ele consegue funcionar aqui no Controle do Tempo. Então, cara, eu senti assim um baita desperdício, porque a novidade, ela vale. Tu vale tentar trazer algo novo pro gênero. Tu vale colocar essa tentativa da viagem no tempo para tentar resgatar, e junto isso tem um assassino serial killer, que até a motivação dele ali, quando fica claro quem é o assassino, por que ele tá fazendo tal coisa, tudo isso se explica a um ponto onde a gente não vê em nenhum momento, por exemplo, por que o Queen ele tinha tanta raiva, por exemplo, da Summer. Porque o que a gente vai vendo, acompanhando depois no filme, a Summer em nenhum momento, ela é óbvio que ela aproveita da ingenuidade do Queen em relação às tarefas, os trabalhos do colégio. Ela não o defende no momento onde o Ethan e os outros estão querendo jogar ele lá no rio. Só que tu não vê algo a mais que fosse criar realmente todo esse sentimento de vingança para ele lá no futuro voltar. Falta alguma coisa a mais que o filme ele não apresenta, assim. Então ele tenta num diálogo ou outro até trazer essa motivação mais forte, só que, cara, tá tudo muito solto, fica tudo muito perdido, ou seja, esse filme é uma baita de uma oportunidade, cara, desperdiçada, infelizmente, porque tem muitas coisas ali que funcionam, cara, que se tivesse realmente, né, não é questão do mais tempo no filme para que ele realmente tivesse desenvolvimento, tá? É tu saber, se tu quer colocar 3 histórias juntas, de tu saber realmente conseguir desenvolver elas num jeito onde elas funcionem de uma maneira melhor. Não adianta tu ter mais tempo para uma ou para outra. Tu quer colocar 3 coisas que são muito importantes ao mesmo tempo. Tu precisa saber trabalhar as 3 melhor. Por isso que tem uma facilitação em relação a toda essa história, cara, funcionaria muito melhor. Mas galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam do filme. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.